Os treinos livres do GP da Austrália de Fórmula 1 já aconteceram e com eles a gente já consegue ter uma perspectiva um pouco melhor de como vai ser a qualificação. Mas não fica pensando que é simples assim. Na verdade, tem muita equipe guardando o jogo e não tem mostrado tudo que elas têm para essa sessão especificamente. Claro que eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e essa qualificação do GP da Austrália de Fórmula 1 tem sido diferenciada. A gente já sabe que principalmente por conta das modificações do circuito, a gente esperava algo bem diferente do que a gente já via ali desde o ano de 2019. A grande questão é que a pista foi sim muito modificada, principalmente quando nós levamos em conta a criação de zonas de DRS importantíssimas. Na minha opinião, pelo menos pelo que eu me lembro, é a primeira pista que eu vejo com 4 zonas de DRS em todo o circuito. A pista está bem mais rápida e os pilotos têm percebido isso tudo, mas aparentemente as características do carro acabam fazendo com que essas zonas de DRS maqueiem um pouquinho mais o resultado da qualificação e da corrida. Claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo sim informações importantes do que aconteceu nesses treinos livres da Austrália, mas antes eu queria te convidar a deixar o joinha nesse vídeo, deixar o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não for um inscrito, não perde seu tempo, já se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. E vamos começar logo a falar sobre quem para mim é o grande favorito do fim de semana, apesar de não ter liberado nenhum dos 2 treinos livres. Max Verstappen. No treino livre 1, que teoricamente é o momento dos pilotos testarem ajustes de qualificação, ele conseguiu apenas uma 4ª posição no grid ali da Fórmula 1, a 0,8 segundos do ponteiro, que foi Carlos Sainz naquele momento, e ficou inclusive atrás do próprio companheiro de equipe dele, Sérgio Pérez. Entretanto, isso não quer dizer muita coisa, já que Max Verstappen posteriormente elogiou ao Red Bull no segundo treino livre, falando justamente que eles haviam conseguido consertar alguns problemas. E ele foi capaz, inclusive, de fazer o segundo tempo logo atrás de Charles Leclerc no segundo treino livre, utilizando também compostos macios, mas com pneus velhos. Mas é claro que isso representa sim muito bem o momento da Red Bull na Fórmula 1, mas essa é apenas a ponta do iceberg. Eu vou continuar falando sobre isso no decorrer desse vídeo e explicando por que Verstappen é sim o grande favorito para a corrida de domingo. Sérgio Pérez teve problemas no primeiro treino livre. Para começar, que parte da sua carenagem acabou ficando na pista e garantiu que uma bandeira vermelha estivesse estendida ali no circuito e paralisasse os treinos. Situação essa que não fez com que o piloto mexicano perdesse tanto tempo e inclusive fez com que ele garantisse o 3º lugar no grid da Fórmula 1, logo atrás das Ferraris, a 5 décimos apenas de Carlos Sainz nesse primeiro treino livre, mostrando mais uma vez um ritmo muito positivo da Red Bull nesses primeiros treinos livres do GP da Austrália. Leclerc, que estava com pneus macios, conseguiu também uma ótima volta, mas teve um problema ali no finalzinho do primeiro treino livre, no momento em que ele planejava fazer sua volta rápida e tentar talvez desbancar seu companheiro de equipe, Carlos Sainz. Acabou que ele saiu na brita, perdeu o controle do seu carro e não conseguiu finalizar sua volta rápida, tendo que se contentar com o segundo lugar a meio segundo do seu companheiro de equipe. E nós sabemos, meio segundo é muito tempo na Fórmula 1. E para quem quer saber sobre Mercedes, se ela tem ou não chance de fazer pole position ou vencer esse GP, já pode ir tirando o cavalinho da chuva. Lewis Hamilton, na verdade, nesse primeiro treino livre, conseguiu apenas a 7ª posição no grid da Fórmula 1, ficando a 1,2 segundos de Carlos Sainz. Já George Russell conseguiu apenas a 11ª posição, ficando a 4 décimos do seu companheiro de equipe,
Lewis Hamilton. E talvez você esteja perguntando, Lucas, mas por que você está levando tanto em consideração o primeiro treino livre para compará-lo com a qualificação? Diferentemente dos circuitos de Jeddah e do Bahrein, o circuito da Austrália deve sim ser compatível, o momento ali em que eles fazem esse treino, deve ser compatível com o momento em que eles vão fazer a qualificação em questão de horário, temperatura da pista e tudo mais. Então, geralmente, em circuitos normais, que não são de corrida noturna, os pilotos utilizam o treino livre 1 para treinar qualificação e também o treino livre 3, que vai acontecer na meia-noite dessa sexta-feira, da meia-noite da sexta para o sábado. Ou seja, o treino livre 1 geralmente é utilizado pelos pilotos para conseguirem testar coisas da qualificação, assim como eles fazem também no treino livre 3, enquanto o treino livre 2 é utilizado como testes para ritmo de corrida. Mas é claro que isso é apenas para esclarecer o motivo pelo qual eu trago tanto a análise de treino livre 1 nesse momento para explicar sobre a qualificação em si. Mas vamos continuar, porque agora eu preciso que vocês entendam o porquê a Red Bull deve sim estar um passo à frente da Ferrari para essa corrida especificamente. E é bem simples de explicar, inclusive. A grande questão é que as equipes têm sim toda a liberdade de trazer algumas pequenas modificações, por exemplo, nas asas do carro. E Ferrari e Red Bull têm designs opostos para esse circuito da Austrália de Fórmula 1. A Ferrari optou por um design onde tem sim a asa traseira e a asa dianteira um pouco mais carregadas, o que significa basicamente que o carro deve sim ter mais downforce e, consequentemente, andar um pouco melhor nas partes mais sinuosas do circuito da Austrália. Enquanto o Red Bull optou pelo ajuste oposto. A Red Bull decidiu colocar uma asa dianteira e uma asa traseira um pouco menores, o que consequentemente diminui o arrasto aerodinâmico e fará com que o RB18 ande um pouco melhor nas retas da Austrália. Talvez isso não signifique tanto ainda para você. Entretanto, quando a gente para analisar os dados e o estilo de circuito também, a gente percebe que isso deve sim fazer grande diferença na batalha realmente para essa corrida de domingo. A grande questão: Ferrari tem um carro um pouco mais carregado em aerodinâmica, o que significa basicamente que em um circuito onde basicamente 40% da pista é com o DRS aberto, é bem provável que a Ferrari tenha a oportunidade de dar um pulo à frente tanto nos treinos livres quanto na qualificação, já que com o DRS aberto, esta característica do F1 75 de gerar um pouco mais de arrasto não irá interferir tanto no desempenho do carro nas retas, já que o DRS já estará aberto, ou seja, a asa traseira mais carregada não fará efeito nas retas. Em contrapartida, no momento em que o DRS está fechado e o F1 75 precisa fazer curvas, ele consegue ter um desempenho bem melhor do que outros carros do grid que utilizam a configuração de asa um pouco reduzida, como é o caso da Red Bull. Ou seja, enquanto o Red Bull decidiu colocar uma asa menor e sacrificar um pouco mais as partes sinuosas do circuito, em contrapartida, a Ferrari decidiu uma asa maior justamente para melhorar essas partes sinuosas e ter também a oportunidade de fazer voltas velocíssimas, principalmente por conta das zonas de DRS, que correspondem a aproximadamente 40, 50% do circuito. Nessa situação, me parece que a Ferrari tem certa vantagem na qualificação, mas não na corrida, já que durante o GP ela não poderá abrir com tanta frequência o DRS e, consequentemente, deve ter algum tipo de problema com relação a isso tudo, já que não abrindo o DRS, ela vai sofrer mais com arrasto aerodinâmico, enquanto o Red Bull deve continuar tendo vantagem nas retas do circuito, mesmo durante a corrida em si. Lembrando, inclusive, outra coisa muito importante e que corresponde exatamente com essa minha teoria, entre aspas. De acordo com os dados do próprio aplicativo da Fórmula 1, a Red Bull conseguiu sim uma vantagem maior nas partes de reta do circuito, demonstrando sim o seu valor incrível com essa redução de arrasto aerodinâmico.
enquanto a Ferrari conseguiu tempos muito bons, tanto no setor 1 quanto 3, que são as partes mais sinuosas do circuito, o que demonstra mais uma vez que o F1 75 está muito bem preparado para curvas, mas que não deve estar tendo seu desempenho totalmente demonstrado durante o GP, já que parte dele é maquiado por conta das zonas de DRS no GP da Austrália. Mas o que você acha disso tudo? Você também acredita que é bem possível que Charles Leclerc consiga a pole position amanhã, no sábado? Você acredita mesmo que a Ferrari tem certa vantagem estratégica com relação a isso tudo? Ou você acha que Max Verstappen vai conseguir a pole? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero também saber o que você pensa sobre esse assunto. Já comenta aqui embaixo. Para ser sincero, o que eu tenho falado para os meus amigos é basicamente o seguinte: eu acredito que a Ferrari tem um certo favoritismo com relação à pole position. Entretanto, se a Red Bull ainda assim conseguir se sobrepor à equipe italiana nesse sábado especificamente, com Max Verstappen fazendo a pole position, é bem provável que o piloto holandês consiga disparar na corrida e nós tenhamos uma corrida com poucas disputas ou nenhuma pela primeira posição. Agora, em uma situação onde Charles Leclerc consegue acompanhar Verstappen dentro da pista, abrindo inclusive o seu DRS, aí sim nós teremos uma disputa interessante na situação onde Max Verstappen fizesse a pole position. Ou seja, se Verstappen fizer a pole, é bem provável que ele dispare na frente. Entretanto, se Leclerc conseguir acompanhá-lo ali pelas primeiras voltas e abrir o DRS, nós teremos uma boa corrida. Mas ainda acredito que o favoritismo está sim nas mãos do piloto monegasco para esse fim de semana, pelo menos na qualificação. Na corrida, eu já acredito que o favoritismo está nas mãos de Verstappen com sua Red Bull. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa. E não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!